Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, o pastor Fernando quer homenagear todas as mamães da remanescente de Santa Filadélfia, todas as mamães do mundo. Já homenageei hoje na introdução do culto também a minha mãe, a dona Maria Anitta, a irmã Maria Anitta, grande diaconisa. E eu desejo a todas as mamães felicidades, poder e a paz de Deus para administrar a vida, para conduzir a família. Continuem firmes nesta posição, com verdadeiras conselheiras, cuidadoras de seus lares. Amém? Deus abençoe grandemente as mamães. Hoje nós vamos estar refletindo em Hebreus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. Não se sabe quem é o autor de Hebreus. Alguns apontam que seja Barnabé, alguns acreditam que seja o apóstolo Paulo, mais provável até que seja Barnabé, mas eu estou aqui enfatizando, dando tônica, que seja um dos dois. Já disseram até que foi Martinho Lutero. Né? Carta aos Hebreus, capítulo 5, do verso 11 em diante. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5, do verso 11 em diante. Sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus, e vos tornastes necessitados de leite, não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, e pela prática tem faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Capítulo 6, verso 1. Assim, deixando os aspectos elementares do ensino de Cristo, prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce de arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Faremos isso se Deus assim o permitir. Pois é impossível que aqueles que, uma vez forem iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo-o à vergonha pública. Pois a terra que absorve a chuva e cai muitas vezes sobre ela, produz planta útil para aqueles por quem é cultivada, recebe a bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu destino é ser queimada. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Seja engrandecido a Deus Altíssimo, seja engrandecido Senhor Jesus Cristo, seja engrandecido ao Santo Espírito, seja bem-vindo em nosso meio. Nós te louvamos, nós te zelamos em nossas vidas, ó Santo Espírito. Por isso eu te peço nesta manhã, usa a minha vida, usa os meus sentidos para pregar, Pai Santo, esta palavra, esse texto tão complexo, meu Deus. Eu suplico a tua ação sobre os meus sentidos para pregar essa palavra. Ó Senhor Jesus Cristo, nos proteja do mal, nos proteja da peste, meu Deus. Revigora as nossas forças, ministra cura e salvação, cura da alma, em nome do Senhor Jesus Cristo, neste período de confinamento, em que muitos estão acometidos do temor, do medo, em nome do Senhor Jesus. Nós, pelo contrário, estamos revestidos do poder de Deus para passar pelas lutas, dificuldades e enfrentar os desafios e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que os inimigos da palavra, que os inimigos do Evangelho sejam repelidos e afugentados agora, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Para a honra e glória do Deus Altíssimo, aqui estamos. Glórias ao Deus Altíssimo, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Santo Espírito. Na última palavra que nós trouxemos aqui no domingo retrasado, nós estávamos falando sobre maturidade e as obras. A maturidade e o alicerce do crente. Como eu afirmei naquela última mensagem, é muito importante o crente estar alicerçado, bem alicerçado, e esse alicerce é a rocha, é o Senhor Jesus Cristo, para que possamos construir edifícios, para que possamos fazer obras que glorifiquem a Cristo, o nosso Senhor. As obras que assim construímos em Cristo Jesus podem ser de ouro, de pedras preciosas. Outros buscam fazer obras pífias de madeira, de palha, de feno. Serão salvos, mas ficarão sem premiação, ficarão sem galardão. Mas aqueles que passarem pelo teste de fogo, com obras de ouro, obras de pedras preciosas, vão receber galardão. Por isso é muito importante avançarmos na maturidade, aprofundar, prosseguir em conhecer o Senhor Jesus Cristo e assim fazer um edifício que glorifique a Cristo. Porque é algo que muitos cristãos ainda não pararam para pensar. Simplesmente vão às igrejas em busca de ouvir mensagens triunfalistas, mensagens de vitória, ouvir massagem de ego, ouvir agora a nova moda que é o Evangelho Coach, né, e tantas outros modismos e tendências que na hora da tribulação talvez não possam salvar. Nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, quando foi para o deserto, Ele é o nosso referencial e padrão, nos mostrou muito bem como atravessar, como consagrar no deserto em jejum durante 40 dias. Ele utilizou-se da confiança na palavra. O diabo, ao longo da consagração do Senhor Jesus naqueles 40 dias de jejum, veio com tentação, distorcendo a palavra de Deus, mas o Senhor Jesus Cristo mostrou o coração da lei, o coração da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, por meio do seu Espírito, inspirou os profetas, os servos de Deus, a escreverem. Então o diabo tentou torcer, tentou o Senhor Jesus Cristo ali com a sua natureza humana, mas não prevaleceu. Porque a verdade, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Portanto, se você quer ser um vencedor, alcançar maturidade, vencer os desafios da vida, alcançar a longanimidade, a resiliência, as qualidades que são possíveis de ver no sacrifício do Senhor Jesus Cristo, que não alterou o seu comportamento, mas cumpriu o propósito do Pai, é muito importante você estar alicerçado na palavra de Deus. Conselhos de homens podem ser verdadeiros e falhos. Nós tiramos a prova se a profecia entregue por homens é verdadeira ou falsa quando há o cumprimento. Disseram que no dia 8 de maio de 2020 haveria um apagão, né? Demônios seriam soltos na sociedade mundial e causariam tormentos, e nós vimos que não houve apagão no dia 8 de maio. Então a profecia é verdadeira quando ocorre o cumprimento. A profecia é verdadeira quando ela revela o oculto e o profundo, aquilo que só você e Deus sabem. Então esteja atento, seja um crente maduro e não um crente levado por qualquer vento de doutrina ou por qualquer modismo e tendência que esteja crescendo aí, principalmente agora, numa época em que todos os cristãos têm acesso ao YouTube, que ainda está aberto para que os cristãos possam estar pregando. Nesse texto de Hebreus, nós vemos que o povo de Deus é uma carta endereçada aos hebreus. Como eu disse, ninguém sabe quem é o autor, mas uma coisa é bem certa, era alguém que conhecia muito das atividades e funções sacerdotais, alguém muito dotado e conhecedor das Escrituras,
alguém que teve uma íntima experiência com o Senhor Jesus Cristo, para poder contrastar e descrever que o judaísmo fez uma preparação e o Senhor Jesus Cristo, como Filho do Deus Altíssimo, veio cumprir tudo que estava profetizado na lei e nos profetas. Por isso que a todo tempo o escritor de Hebreus ele vem contrastando a superioridade do Senhor Jesus com relação aos anjos, com relação a Moisés, com relação à lei, a dispensação da graça vem, de certa forma, cumprir as exigências da lei que os seres humanos não conseguiam cumprir. As funções, a função sacerdotal do Senhor Jesus Cristo é suprema com relação às funções sacerdotais da família araônica, dos levitas, visto que os levitas, por serem pecadores, mesmo sendo homens consagrados, eram pecadores, mas passavam pela morte, morriam. O Senhor Jesus Cristo vem como sumo sacerdote, intercede até o fim, até nos momentos da cruz, morre, e quando ele já ressuscita, ele já está clamando pelos apóstolos, e até os dias de hoje, ele é sacerdote eterno, está à direita de Deus intercedendo por nós. E ele também envia outro Consolador, que também é intercessor, que está sobre as nossas vidas. Então, em toda a epístola aos Hebreus, a carta aos Hebreus, nós encontramos esses contrastes. E algo interessante que talvez fosse mais difícil ensinar os princípios fundamentais, as doutrinas fundamentais que alicerçam os cristãos para os gentios que saíram do paganismo, foram impactados por ouvir a palavra e pela ação do Espírito Santo para os libertar, poderia ser mais fácil. Mas não, estava sendo, pelo contrário, muito mais difícil estar trazendo os princípios do cristianismo para aqueles que um dia foram judeus. Ou seja, os judeus que saíram das práticas do judaísmo, dos sacrifícios diários, das festas que exigiam sacrifícios, das festas de colheita que exigiam também sacrifícios, principalmente por ter que oferecer sacrifício de animais como forma substitutiva do pecado. Ou seja, um judeu, um hebreu que pecasse, se ele se arrependesse, ele confessava o seu pecado juntamente a um mediador, a um sacerdote, que agia como mediador e ao mesmo tempo advogado. Ele pagava, os pecados que ele confessava eram transferidos para o animal deveria ser morto, sacrificado, e o sangue, a vida daquele animal, pagava substitutivamente pelo penitente hebreu, israelita, que pecava. Então, na mentalidade dos hebreus, dos israelitas, dos judeus, havia uma necessidade de oferecer sacrifícios todas as vezes que eles pecassem. Então era algo que estava intrínseco, tinha sido incutido pela repetição. Assim como você lá no seu ambiente de trabalho, talvez já faça algum serviço de olhos fechados. Né? Você está vendo algum funcionamento de alguma máquina e você já sabe o tempo certinho que aquela máquina vai quebrar devido à repetição de manutenção que você faz daquela máquina. Você conhece as pessoas. Pelo lidar repetitivo com essas pessoas, você já sabe qual vai ser a reação e o comportamento. Né? Então, bem assim, era um povo que tinha um comportamento religioso, uma cultura, práticas religiosas. E quando o Senhor Jesus Cristo vem como Filho de Deus, entendendo que sangues de animais, rituais, sacrifícios, não podem salvar os homens. Nem as boas obras de caridade e nem sacrifícios de animais podem salvar o homem, cobrir os pecados da natureza humana. Somente a ação do Filho de Deus, o próprio Deus, assumindo natureza humana e pagando em sua carne o preço dos nossos pecados, é que pode sim haver a salvação. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém pode se aproximar do verdadeiro Criador, que é o próprio Senhor Jesus, o Deus Altíssimo, se não for pelo sacrifício do Senhor Jesus. Apenas um sacrifício foi suficiente para estar expiando os pecados da humanidade.
o apóstolo Pedro, escritor de Hebreus, vem afirmar isso, que apenas um sacrifício, o sacrifício do Filho de Deus. Portanto, nós vemos a necessidade, vemos a atividade emergencial, somente de Deus poder retirar o pecado do mundo. Para isso se manifestou o Filho de Deus na carne, para destruir e desfazer as obras do diabo. Então, na mentalidade do hebreu lá naquela época, era muito difícil ele abandonar as práticas mecânicas e repetitivas e cerimonialistas do judaísmo, né, as práticas ensinadas por Moisés, e assim aceitar apenas um sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Algo de mais terrível naquela época, que Satanás estava vendo o plano de Deus se cumprir, vendo que o homem não tem capacidade, competência para obedecer os altos critérios de rigor da lei de Moisés. O homem não consegue obedecer a lei, e de repente o Senhor Jesus Cristo vem e declara: está consumado na cruz do Calvário. O diabo ficou enfurecido, porque muitos aceitaram o Evangelho. Nós vemos no dia de Pentecostes, depois em outros sermões, a quantidade de pessoas, e os gentios também agora recebendo a salvação, cumprindo as promessas do pacto abraâmico. Então o diabo tenta agora levantar pessoas da antiga religião, do judaísmo, a começar contra os hebreus, a persegui-los. Vemos o apóstolo Paulo ali ser levantado para perseguir a igreja de Cristo. E depois nós vemos o império, na pessoa de Nero e outros imperadores, a perseguir os filhos de Deus. O dragão usando os seus agentes, os fariseus, os saduceus, a casta religiosa, e posteriormente vemos o imperador como servo, agente do dragão, perseguindo a igreja de Cristo. Depois você veja Apocalipse capítulo 12. A igreja, a terra foi irrigada com o sangue dos evangelistas, dos missionários. O evangelho está aqui até os dias de hoje persistente. Mesmo por medida ditatorial, aqui está a remanescente cristã Filadélfia pregando o evangelho. Se fecharam as nossas portas, nós usamos a plataforma do YouTube, e agora o nosso evangelho vai para qualquer canto do mundo, em qualquer dialeto e idioma. A igreja está livre para pregar o evangelho, entrar em qualquer residência através do smartphone. Então vemos que era difícil para o hebreu entender essa realidade. Sempre que ele pecava, ele se dirigia a um sacerdote humano pecador para interceder e agir como advogado e sacrificar um animal em substituição ao seu pecado confesso. Era difícil para ele aceitar que agora, pela fé, ele poderia imputar pela fé os seus pecados confessados e arrependidos sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Era muito difícil para ele. Perdão. Era muito difícil para eles entender essa realidade. E por achar dificuldade de compreender essa realidade, eles ficaram de forma superficial e de certa forma letárgicos em prosseguir. Ficaram indecisos em prosseguir. Na época em que Nero perseguia a igreja de Cristo, muitos pensaram: olha, eu vou voltar a ser judeu, e sendo judeu, o judaísmo tem liberdade de culto, Nero não persegue os judeus, e eu fico bem com os fariseus e saduceus lá em Jerusalém. Então fica de bom para mim, e eu cultuo esse Jesus Cristo escondido dentro da minha casa. O escritor de Hebreus é bem enfático que a minha alma não se alegra com aquele que recua. Eles perderiam a salvação, como está no versículo 6:8. Jesus Cristo veio para irrigar o nosso coração, e o nosso coração produzir frutos que glorifiquem a Cristo. O judaísmo não produz fruto que glorifica a Cristo. Não gera salvação. Então eles estavam em situações difíceis. Deixar, postergar, protelar, abster-se da fé no sacrifício de Cristo era apostatar. Acreditar em sangue de bodes, de touros, de animais substitutivamente, também levava à condenação. Por isso que o escritor de Hebreus, ele deixa, se a gente analisar no capítulo 5, ele está falando dos sacerdotes,
e dessa função advocacional do sacerdote, mostrando que ela é falha, que ela é imperfeita, ele se abstém de continuar o assunto e vai tratar da maturidade, do versículo 11 em diante, no capítulo 5. Do versículo 11 em diante, ele vai trabalhar essa importância de fazê-los lembrar que eles deveriam prosseguir. O alicerce já havia sido lançado. Algumas doutrinas fundamentais, veja no verso 6:1. Prossigamos para o aperfeiçoamento, não lançando de novo o alicerce do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino sobre batismo, imposição das mãos, ressurreição dos mortos, o juízo eterno. Faremos isso se Deus assim permitir. Eles receberam num período de tempo essas doutrinas fundamentais que os levaram ao arrependimento, abandonar as obras mortas que geram morte espiritual, que é o pecado, né? Ao batismo, a confissão de fé diante de todos, né? Da obra do Espírito Santo, que nos leva ao arrependimento e ao abandono destas mesmas obras mortas, e a ação visível de descer as águas e levantar uma nova criatura, agora se regenerando em Cristo Jesus pela obra do Espírito Santo, santificando a vida daquele crente. Veja que ele fala aqui de algumas doutrinas que são essenciais. Nós temos que confessar que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Qual foi a primeira mensagem da igreja cristã, representada ali em Pedro, no dia de Pentecostes? Que o Senhor Jesus ressuscitou. Ele declarou na face da parede branqueada lá do Sinédrio: vós o mataste, mas o Espírito do Pai ressuscitou dentre os mortos. Vocês acreditam que a ressurreição é alcançada pelo mérito de obedecer à lei de Moisés? Jesus Cristo, o Senhor, nos prometeu a ressurreição. Ele ressuscitou dentre os mortos. Nós temos que confessar com a boca, com convicção do coração, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. O Senhor Jesus Cristo disse: todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso nos traz a ideia de que nós só alcançaremos a ressurreição pela fé mediante Cristo, independente da prática de boas obras que eram exigidas pelos fariseus no legalismo judaico. Veja algo importante do juízo eterno. O escritor de Hebreus fala também no capítulo 9, no 10, que ao homem cabe uma só morte, depois disso vem o juízo. Ou seja, nós temos uma existência eterna, uma única existência, e essa existência é eterna. E aqui, em vida, em carne humana, nesta vida provisória que estamos tendo aqui na Terra, em corpo humano, nós temos que decidir o destino da nossa existência. Se a nossa existência será ao lado do verdadeiro Deus, o Senhor Jesus Cristo, ou de separação eterna com os deuses que cultuamos nessa terra. Às vezes o nosso próprio Deus de egoísmo, de egolatria, ou dos bens materiais, né? Do juízo eterno. Lembre-se lá da parábola do rico e Lázaro, onde isso fica mais explicitado, quando o Senhor Jesus Cristo mostra que Lázaro, aquele que tinha por nome o Senhor é meu socorro, quando ele morre, os anjos o levam ao paraíso, e o rico vai para um local de tormento, ser devorado por vermes, estar sendo queimado por toda a eternidade. Então, esses ensinamentos que eu estou aqui repetindo, foram entregues. Por isso que ele fala que faremos isso se Deus assim o permitir. Deus concedeu permissão, Deus concedeu dons. Os dons, assim, por meio dos seus agentes, foram assim utilizados e entregues no devido tempo a cada pessoa, em determinadas circunstâncias. Deus foi abrindo oportunidades e assim o Evangelho foi sendo propagado. Então os hebreus receberam a palavra de Deus, foram impactados e puderam contrastar a incapacidade, a ineficácia, a incompetência do judaísmo com a sua ritualística para poder salvar, e a competência e a eficácia do sangue do sacrifício do Senhor Jesus, a superioridade do sacrifício do Senhor Jesus, em detrimento ao judaísmo, para poder salvar o cristão, aquele que se aproxima pela fé.
Nós vemos que a graça é muito baseada pela fé, porque é uma ação inerente de uma obra que foi executada pelo Senhor Jesus Cristo, da obra do Espírito que realizou os sinais pela vida do Senhor Jesus Cristo, e se estendendo à nossa vida que aceita a vida do Senhor Jesus Cristo. Nós assim somos iluminados para andar conforme o Senhor Jesus Cristo andou. E Ele mesmo disse, se creres, vocês vão fazer obras maiores que as minhas. E vemos isso, que muitos apóstolos fizeram ainda sinais maiores, porque creram, à medida de fé. A fé que nós cremos, às vezes é uma fé comum, né? Você entra dentro do ônibus, nem olha para a cara do motorista. Você sabe que vai chegar no destino, né? Porque você confia na credibilidade da empresa. Você tem o seu dinheirinho lá, você deixa no banco, você crê que a família Setúbal, o dono do Itaú, vai cuidar bem do seu dinheirinho, né? A fé que Deus está falando aqui é uma fé sobrenatural, que é o poder do Deus Altíssimo agindo na vida daqueles que aceitam, se abstêm, rejeita o mundo e aceita o caminho proposto pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade suprema, irrevogável, é o Senhor Jesus Cristo agindo no nosso coração, em nossas consciências. Então, eles receberam essas doutrinas fundamentais, se arrependeram, provaram do arrependimento por meio da ação do Espírito Santo, entrando pelos seus ouvidos, vendo através dos sinais, pelos olhos, lendo a palavra, vendo o cumprimento. Eles receberam a palavra de Deus, mas de repente, devido à intensa perseguição, eles se desanimaram. Veja que o escritor de Hebreus nos trata como crianças dóceis que já deveriam ser mais adultas, mais maduras, mas que ainda agiam como crianças. Veja aí no verso 11, sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. Dá-se a entender, como eu disse, ele queria já tratar acerca do assunto dos sacerdotes, da imperfeição sacerdotal levítica, mas ele teve que parar para ensinar novamente assuntos fundamentais, né? Por quê? Tornastes lentos para ouvir. É uma coisa muito comum nos dias de hoje. Nos dias de hoje está se crescendo um novo neo-judaísmo. Alguns pastores, principalmente no Nordeste brasileiro, têm se vestido de judeu, né? Usam kippar na cabeça, usam estola. Algumas igrejas neopentecostais já não chamam mais o diácono de diácono, o servo, né? Chamam de levitas, e tem diácono vestido de levita, e a arca do concerto que foi perdida e se torna ineficiente nos dias de hoje, está sendo substituída pela presença do Espírito Santo, que foi derramado e concedido gratuitamente no Pentecostes, em Atos capítulo 1, capítulo 2, né? Então o neo-judaísmo tem crescido, e eu vejo nos dias de hoje que esses cristãos que se aderem novamente a práticas judaizantes, ao cerimonialismo e à ritualística judaica, como essas mesmas crianças que são lentas para ouvir, tardios em aplicar o conhecimento que Cristo em nós enxertou. Abandonaram ouvir os ensinos da palavra de Deus, os fundamentos da doutrina da palavra de Deus. Hoje vemos que existem tantas versões da palavra de Deus. O acesso à palavra de Deus na internet é uma coisa assim incrível, a quantidade, livros, mas poucos cristãos ali se apegam a buscar o conhecimento. Eles querem simplesmente a superficialidade, ou seja, o nosso Deus está sendo visto de uma forma empreendedora, onde querem se usar a Deus para se trazer à existência o milagre que eles desejam. Ou seja, é tipo aquela pessoa faminta que está dirigindo seu carro no final de semana numa autoestrada, ele vê o símbolo do McDonald's e as crianças ficam afoitas: papai, quero McDonald's, papai, quero McDonald's. Ou seja, a pessoa ao ver aquele M do McDonald's, né, às vezes não estava nem pensando em comer no McDonald's, mas quando vem aquele símbolo, as pessoas querem comer ali, ficam ansiosas para comer ali. E quando chega no drive-thru, é uma ansiedade, é uma pressa. A
fome aumenta, o espírito da ansiedade aumenta a fome. E as pessoas ficam ali naquele drive-thru e vêm assim como se fosse no mercado da fé, né? Entram no drive-thru, pagam a oferta e querem sair no final do corredor do drive-thru com o seu carro, com a sua bênção, e arrotando, ou seja, esse saciamento, ou seja, saciamento imediatista diante das coisas de Deus. Ou seja, estão transformando a igreja de Cristo numa espécie de pastelaria. E é óbvio, né? Nós vemos muitos pastores heréticos, eu não vou citar nomes aqui, que surfam nessa onda imediatista. A igreja vai ficando desconfigurada, vai sendo descaracterizada, vai começando a aparecer uma fábrica Toyota que busca atingimento de metas e eficácia na transmissão da sua mensagem imediatista. E os crentes vão ficando cada vez mais bobinhos, querendo receber simplesmente bênção. A igreja virou casa de bênção, isso vira até título de igreja, né? Igreja, casa da bênção, casa da vitória, venha buscar a tua vitória. Poucos buscam o conhecimento, como nós vemos aqui, nós citamos já que o Senhor Jesus Cristo venceu, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Agora foi imposto por uma medida ditatorial um confinamento sobre o mundo, sobre o Brasil. As pessoas estão confinadas dentro de casa e agora estão se perguntando o que vai ser do amanhã, porque não tem palavra de Deus, não tem conhecimento doutrinário, não sabem como reagir. Parece que esqueceram dos ensinos fundamentais, das doutrinas fundamentais, estão como desorientados. E vai ser uma grande onda terrível, porque, infelizmente, eu não desejo isso. E como disse o apóstolo Paulo, que o Evangelho seja pregado e propagado, independente se é por inveja, por porfia, por contenda, não importa, o nome do Senhor Jesus está sendo pregado. Eu não lutarei contra qualquer outra denominação que surja com uma nova tendência. Mas, infelizmente, o confinamento vai trazer uma realidade para alguns pastores que não vão conseguir pagar o aluguel, porque agora as pessoas estão impedidas por uma medida impositiva das prefeituras e do Estado de se reunirem e congregarem. É agora que nós vamos ver se os cristãos têm fé, se eles conseguem desempenhar a fé. Muitos vão sentir saudade. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era uma dificuldade para muitos irem para a casa do Senhor, adorar, louvar. Não era uma dificuldade? Ah, não estou com vontade de ir na igreja hoje. Parece que Deus não ouve, eu já paguei o dinheiro da campanha, já paguei o dinheiro do voto e a minha bênção não chega. Muitos se abstinham por qualquer coisa do culto. O escritor de Hebreus aqui enfatiza. Não deixai as vossas congregações. Naquela época aqui, no ano 64, nesse período em que Nero era o imperador, os cristãos estavam sendo perseguidos, os bens sendo confiscados, a igreja sendo espoliada, vituperada, humilhada, crucificada, torturada dentro de coliseus para a diversão dos romanos, né? Eles viam ali um motivo forte para deixar de ser cristão. Não deveriam fazer isso, mas viam um motivo ali, olha, vou morrer por causa desse Cristo aí, eu vou abandonar essa religião, vou ser judeu, vou voltar a ser pagão, vou cultuar o Nero. Não, eles deram exemplos para nós, porque eles permaneceram firmes. Hebreus capítulo 10 nos mostra isso. E nos dias de hoje, nós temos na pós-modernidade a liberdade de pregar o Evangelho, né? Ainda é possível pregar o Evangelho. As pessoas por qualquer motivo não vão na igreja. Aonde eu estou querendo chegar nesta manhã, porque o assunto vai ficando cada vez mais complexo, é na apostasia. Aqueles que não querem amadurecer, já deveriam ser mestres, como diz no verso 12. Precisam que ensine novamente, a todo instante. Você ensina, a pessoa regride, ela faz questão de esquecer e fica olhando para o lado, para aqueles que não querem seguir, não querem compromisso com Deus, e ficam contrastando a prosperidade dos ímpios com a vida de abstenção dos cristãos. Cai no mesmo problema do salmista lá no Salmo 73, né? Sem perceber o juízo eterno. É o juízo eterno que está reservado ao mundo. A condenação eterna. Mas vale o caminho estreito de abstenção, de humildade, de humilhação, que Cristo nos abre, do que uma porta aberta, cheia de facilidade, cheia de relativismo moral,
mas que leva à condenação eterna. O caminho do Senhor Jesus é melhor. Então, quando a pessoa não quer amadurecer, quando uma pessoa não quer ali alicerçada nos fundamentos doutrinários da palavra de Deus, não quer amadurecer diante dos desafios da vida, não quer aplicar a sua fé no conhecimento da palavra de Deus, a pessoa vai apostatar. Porque quando a pessoa não quer amadurecer, ela só vai na igreja em busca da troca. Eu quero minha bênção. Se eu não receber minha bênção, eu não vou na igreja. Já fiz a campanha, já paguei o dinheiro. A graça é de graça, a pessoa caiu na lábia de ter que pagar por uma oferta, se a graça é de graça. Se Deus nos deu o Senhor Jesus Cristo, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? A graça é de graça, mas tem gente que quer pagar pela graça, pagar pela sua bênção. E aí, se eu não receber a bênção, eu paro de ir na igreja. A pessoa para de congregar, para de manter a comunhão. Isso é muito terrível. Muitos cristãos, às vezes, é aquele negócio. Se parar, se sair do braseiro, se parar o contato com outros irmãos, a motivação que os irmãos enviam para aquela pessoa no culto, a pessoa pode esfriar. Já viu uma brasa? Pega uma brasa incandescente com a tenaz. Afaste uma brasa incandescente. Dentro de alguns segundos, aquela brasa vermelha incandescente vai ficar bem pretinha como carvão. Bem assim é o cristão. Se ele sair do contato, da comunhão, de ouvir a palavra de Deus, se ele abrir mão de um final de semana, estou mandando que você largar seu emprego, você trabalha na semana, não tem tempo de ir na igreja, mas se ele abrir mão de um final de semana em que ele poderia estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, crescendo, às vezes exercendo uma função na casa do Senhor, se ele abandona essa oportunidade que ele tem, ele pode futuramente apostatar. Nem a curto, nem a longo prazo. Ele pode, com certeza, apostatar dos caminhos do Senhor. É o que aconteceu com muitos hebreus aqui, ele cita. Viraram meninos, não estavam preparados para o assunto difícil. Aqui ele estava falando do assunto sacerdotal, teve que parar. Ó, eu ia falar sobre funções sacerdotais, mas eu vou ter que parar, porque vocês não estão preparados. Veja no verso 5:11. Os assuntos são difíceis, vocês não conseguem entender. Digo isso, não vou citar nome, mas já entrei em igrejas para pregar, que o nível da igreja é muito baixo. E uma igreja que já deveriam ser mestres, já ter formado mais pastores, líderes, fortificados na palavra de Deus, mas não, igrejas que vivem de jargão e de jargões de pessoas heréticas, de cânticos heréticos que não têm embasamento, alicerce na palavra de Deus. Então nós estamos vivendo numa época terribilíssima. Naquela época já era difícil, veja nos dias de hoje, com tanta comodidade, com tantos recursos, a falta de crescimento, de maturidade. Veja que, após ter falado dessas doutrinas que já haviam sido ensinadas e que eles já deveriam ser mestres, se alimentar de alimento mais sólido, estar mais preparado para a terrível perseguição que os acometia, vemos que ele fala as palavras mais fortes aqui e que abrem o espaço para um debate teológico terribilíssimo. Mas tudo que nós falamos vai ajudar você a compreender por que ele disse isso. Veja, no verso 4. Pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que eles estão crucificando de novo o Filho de Deus, expondo a vergonha pública. Eu acabei de explicar aqui que somente um só sacrifício do Senhor Jesus Cristo é suficiente e eficaz para nos purificar de todo pecado. Exige-se de nós que nos aproximamos desse único sacrifício a condição de termos fé. Uma vez que Cristo efetuou esse sacrifício por nós e nós imputamos o nosso pecado confessado e arrependido sobre a carne de Cristo, o Senhor Jesus, quando morre, ele morre com o nosso pecado. E quando ele ressuscita, ressuscita em novidade de vida, num corpo ressurreto.
Bem assim as nossas vidas, nós imputamos sobre Cristo e Cristo ressuscita em nossa vida em novidade de vida. Porque vossos pecados perdoarei, dos vossos pecados não me lembrarei mais. Se você confessou o seu pecado e você ali abandona o seu pecado pela força e o poder do Espírito Santo, o Senhor lança o teu pecado no mar do esquecimento. Em apenas um sacrifício, tudo isso é possível. Está em Hebreus capítulo 8, ele vai trabalhar isso com mais detalhes. Em Hebreus 10 ele fala, não resta mais sacrifício pelo pecado. Isso vem nos trazer à tona a dificuldade, como eu disse, da mentalidade. As interrogações daquele povo naquela época. Ah, é necessário que Cristo morra de novo, porque o que eu acabei de fazer é algo terrível. Eu pequei de novo, eu pedi perdão mês passado, mas eu não aguentei. Passaram-se 15 dias, eu voltei para o pecado. Passaram-se 15 dias, eu blasfemei novamente. Passaram 15 dias, eu voltei a adulterar. Passou 15 dias, 2 semanas, e eu não aguentei. Caí na fornicação. Caí num pecado de idolatria ou em outro pecado. Um único sacrifício pela fé no Senhor Jesus Cristo, na sua obra, é suficiente. Por isso que ele termina no verso 6, presta atenção. Eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo à vergonha pública. Ou seja, são pessoas imaturas que não querem amadurecer, não querem se aprofundar no conhecimento e retornam em busca de um novo sacrifício na cruz, como eles eram acostumados a fazer. Toda vez que pecava, e oferecer um animal em sacrifício. Né? A principal interpretação do texto é essa, mas alguns apontam que talvez aqui ele esteja dirigindo a alguns dos líderes, principalmente quando o cristianismo assim teve o seu início no dia de Pentecostes. Muitos judeus se converteram, muitos fariseus se converteram, José de Arimateia e tantos outros se converteram, o apóstolo Paulo saiu do alto escalão do farisaísmo, né? Muitos fariseus se converteram. E nós vemos que quando o Senhor Jesus Cristo tratou os fariseus, foi com muito mais rigor. Tiago diz, vós, mestres, serei réu do mais duro juízo. Quanto mais você se aprofunda nas doutrinas, você já viu isso aí no capítulo 6:4, né? Quanto mais você se aprofunda no conhecimento, na intimidade com Deus, nos dons espirituais, mais próximo você esteve de Deus, mais próximo você está da verdade, mais alicerçado você tem na verdade. A quem muito é concedido, muito será requerido. Você faz uma faculdade teológica, mas vive dentro do gabinete, num banco e não evangeliza ninguém. Os critérios de juízo de Deus, como está aí no versículo 6:2, vão ser maiores para a tua vida. Você faz uma faculdade teológica e só vive dentro de um gabinete, parece um agente secreto, ninguém sabe que você é cristão, né? Não sai nem o nome do Senhor Jesus Cristo da tua boca. Você não chama nem Jesus de Senhor, né? Falou Cristo, o Deus. Talvez fala Deus até com letra minúscula, contrastando com qualquer outro Deus que tenta plagiar Deus. Os critérios, o rigor de Deus para com a tua vida vai ser mais intenso. Veja isso. Na época, lá em Mateus capítulo 12, os fariseus, os saduceus, a casta religiosa que conhecia a lei de Moisés, sentindo inveja, ciúme, dor de cotovelo do Senhor Jesus Cristo operando sinais, eles viram que o Senhor Jesus estava cumprindo tudo que estava ali em Isaías 61, os cegos enxergando, ouviram falar que ele ressuscitava a morte, e eles ali perseguindo, dizendo, ele expulsa demônio pelo espírito de Beelzebul, príncipe das moscas, das fezes. Olha que ofensa. Isaías 61 nos diz que o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. É um versículo messiânico, indicando que houve esvaziamento do Filho de Deus, sem deixar de ser Deus, para ser usado pelo Espírito Santo. Né? Ou seja, o Espírito do Deus que os fariseus cultuavam estava sobre a vida do Messias.
para operar vista aos cegos, liberdade aos cativos, abertura de prisão aos cativos, expulsar demônio. E o que eles falaram? Ah, é o espírito de Beelzebul, esse é um agente do príncipe Beelzebul, príncipe das moscas das fezes. Olha que zombaria. Espírito do príncipe das moscas das fezes sobre a vida de Jesus. Aí o Senhor Jesus Cristo afirmou algo que é terrível sobre a vida dele. Para vocês não tem perdão. Para vocês não tem perdão nem nessa geração e nem na vindoura. Quem copiar as práticas que vocês estão fazendo agora aqui contra mim, o Filho do Deus Altíssimo, não vai ter perdão nem agora e nem em outra geração futura. Porque vão surgir outros iguais a vocês que falam isso. E para vocês não tem perdão, porque vocês estão pecando contra o Espírito que emana do meu Pai, do Deus Altíssimo, e não tem perdão. Então muitos intérpretes dessa passagem apontam que ele esteja se referindo a autoridades religiosas, a pessoas que conheciam a lei e os profetas e estavam se abstendo do culto a Deus. Poderiam ser mestres, mas preferiram ser meninos, agir como loucos, e incoerentes e sonsos, e abandonaram, se absteram do cristianismo. Então é algo terrível. Para nós concluirmos, não vai dar tempo novamente nós terminarmos esta palavra, mas vamos avançar um pouquinho. E quando nós avançamos na maturidade, nós entendemos que a maturidade ela vai ser construída na nossa vida através do tombo que nós caímos, das cicatrizes que ficam no nosso corpo. Nós olhamos para as cicatrizes, para as marcas que ficaram no nosso corpo, para a nossa lembrança, quando trazemos a memória, e nós vemos que nós adquirimos mais maturidade. Vamos aprendendo a dizer não, vamos aprendendo a resistir firmes ao pecado, porque o pecado traz consequência. Quem peca, peca contra si mesmo e contra o seu próximo. Então nós vemos que quando caímos e levantamos em Cristo Jesus o Senhor, quando nós fazemos coisa errada e sofremos uma sequela, ou atingimos alguém por consequência do nosso pecado, ou agimos por abstenção e negligência, nós vemos que quando nos arrependemos, e tudo isso vai construir em nós um caráter mais fortificado. Ou seja, como salmista, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Não retires de mim o teu espírito. Cria em mim um caminho reto. Nós vamos aprendendo a obedecer. Nós vamos aprendendo a nos consagrar mais. Nós não queremos mais cair novamente num erro. Nós vamos começando a discernir os mestres, os bons e os falsos mestres. Nós não vamos querer andar mais com bagagem desnecessária. Nós queremos ser bem orientados. Digo isso por experiência minha. Você vai para uma faculdade, você não lê um livro de direito, um livro conservador. Você aprende a ser esquerdista ou esquerdista. Dentro das universidades você aprende a ser ateísta ou comunista, né? Então tem coisas que eu não quero. Um livro que eu nunca mais ler na minha vida é livro esquerdista. Ou seja, quando nós prosseguimos, buscamos a verdade e nos manter na verdade, nós vamos querendo que o nosso coração vá gerar frutos. Alguns, por sofrerem lá no passado, ficam com o coração magoado, não querem produzir bons frutos. E aí ele entra nesse assunto. Quem não quer amadurecer, quem quer continuar arrogante, como menino mimado, menino mimimi, né? Aí ele fala, e caíram, e seja outra vez, verso 7, perdão. Pois a terra que absorve a chuva, que cai muitas vezes sobre ela e produz planta útil, para aqueles por quem é cultivada, recebe bênção da parte de Deus.